Bem-vindo, Tiago Melo. O Tribunal de Instrução Criminal do Porto determinou a prisão preventiva de Fernando Madureira, de um dos elementos Super Dragões, e a prisão domiciliária de Vítor Catão, com base em crimes de ofensa à integridade física e de ameaça agravada, entre outros crimes menores. Em primeiro lugar, uma pergunta. Parece-lhe que estes crimes, lá está, são menores? Pergunto isso porque algumas das pessoas desvalorizaram a criminalidade violenta que está aqui em causa. Bem, olá Luís, boa tarde. A questão é de facto um crime menor, mas é um crime menor não para a sociedade, é um crime menor para o legislador. O legislador considera este crime, ou pode admitir estes crimes, como uma bagatela penal. Repare-se que todos estes crimes que estão aqui em causa, nomeadamente os crimes de ofensa à integridade física simples ou qualificada, ou mesmo a ameaça agravada, podem ser julgados por um tribunal singular. Apesar de terem molduras penais que podem ser superiores a 5 anos, ainda assim como está dentro desta moldura Pode penal, ser julgados por um juiz só, e não por um coletivo. E não por um coletivo. E por isso é a própria lei que, pelo menos do ponto de vista do bem jurídico que está em causa, admite que são crimes que são menores. Agora, se a sociedade os desvaloriza, bom, eu acho que a sociedade não os desvaloriza, pelo contrário, até os valoriza muito, e bem, não é? E isso tem motivado, aliás, muitas iniciativas legislativas. Repare que mesmo assim, por exemplo, a ofensa à integridade física grave, que eu penso que não está aqui em causa, pode ir até 10 anos. Sim. Pode ir até 10 anos. Portanto, isto já não é um crime menor, evidentemente. Mas ainda assim pode ser julgado por um tribunal singular se o Ministério Público quiser. Muito bem. Estes crimes foram imputados no âmbito do regime jurídico da segurança e combate ao racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos esportivos. Também têm uma alteração da qualificação jurídico-penal a meio das diligências para criminalidade violenta, também há essa questão. Quer uma questão, quer outra, permite o agravamento da medida da pena máxima e a promoção da prisão preventiva? Bom, só por ser criminalidade violenta, sim, porque isso está dentro de uns pressupostos do artigo 202, enfim, dos requisitos para a aplicação da prisão preventiva. Mas ainda que assim não fosse, estava também. Repare nisto. O crime de ofensa à integridade física qualificada, que tem uma moldura penal inferior a 5 anos, e portanto aparentemente podia estar fora da prisão preventiva, neste caso está por indicação expressa do legislador no artigo 202 do Código de Processo Penal. E para existir esta ofensa à integridade física qualificada é muito simples, e neste caso nem sei se está em causa, porque basta haver uma especial sensibilidade daquilo que se passou. E isso pode ser qualificado pelo juiz sem nenhum exemplo concreto. Mas basta, por exemplo, estar em causa violência contra um jornalista, contra um agente, um steward ou um assistente esportivo. Basta isso. E, portanto, basta ser ofensa à integridade física qualificada. Só isso permite a aplicação. A legislação do desporto quer combater a violência. Nos últimos anos tem havido uma grande força de legislação nesse sentido. Também, digamos, reforça a gravidade social dessas questões. Reforça até a medida da pena. Porque em determinados casos pode aumentar em 1/4 os limites mínimos e máximos, ou mesmo em metade dos limites mínimos ou máximos, caso esteja em causa precisamente jornalistas, agentes desportivos ou forças de segurança. E, portanto, evidentemente que por ser um fenómeno relacionado com a violência no desporto, tendo em conta os valores éticos, tudo aquilo que nós como sociedade queremos que o desporto seja, que não é isto, evidentemente, permite, quer dizer, dá uma relevância social muito, muito superior, e por isso o bem jurídico também é mais protegido. O juiz de instrução criminal alegou que os 3 arguidos com medidas privativas de liberdade poderiam perturbar o inquérito e existia ainda o perigo de continuidade da atividade criminosa. Tendo em conta o contexto que estamos a viver na cidade do Porto, com a questão das eleições para os órgãos sociais do Porto, faz sentido este tipo de perigos? Luís, só a existência destes perigos de uma forma muito intensa é que se justifica a prisão preventiva num caso destes. Normalmente estes casos de ofensa à integridade física nunca mereceriam, numa normalidade, diria em 90% dos casos, nunca mereceriam uma prisão preventiva. Por isso, sendo admissível a prisão preventiva, 90% dos casos as pessoas não são presas. Portanto, só uma intensidade muito grande do perigo de perturbação do inquérito e da continuidade da atividade criminosa é que o juiz entende como inadequado qualquer outra. Nem sequer a obrigação de permanência na habitação. Repare-se que perturbar o inquérito, o que é isso, perturbar o inquérito? É o juiz ter algum elemento que permita dizer esta pessoa em liberdade pode regimentar pessoas contra outras testemunhas, contra arguidos. Há precisamente, por exemplo, 6 testemunhas são indicadas pelo Ministério Público no despacho de indiciação, 6 testemunhas, 6 vítimas de alegadas agressões que testemunharam que foram agredidas por essas pessoas. E esta questão do contexto, que tem sido muito mediatizado, o contexto social, temos visto notícias e informações dos últimos meses, desde esta Assembleia Geral, até depois desta Assembleia Geral,
violência contra a segurança de André Vilas Boas, ameaças a membros do staff de André Vilas Boas. Isso ajudaria a compreender o contexto. Mesmo sem termos acesso ao processo, ajudaria a compreender o contexto. Mas, repara, eu aí já não concordaria. Quer dizer, percebo socialmente, percebo como cidadão, mas como técnico já não percebo, porque as medidas de coação têm que ser aplicadas em função dos factos que estão imputados ao arguido. Portanto, se há outros indícios, se há outros elementos, se há outro contexto social que não está no Não, mas despacho... isso está, aparentemente estará nos autos. Mas se está, pode ser usado, evidentemente. Se está, pode ser usado. E esta continuação da atividade criminosa, aqui a questão está, não sei, nem estou dentro do processo, obviamente, e os meus colegas seguramente estão a batalhar o melhor que sabem e seguramente muito bem pelo interesse dos clientes. Mas aqui a questão da continuação da atividade criminosa tem muito a ver com aquilo que o Ministério Público entende qual é a função destas pessoas. Se são autores, se são instigadores. E obviamente, sendo um instigador, a questão é um bocadinho complexa de não aplicar uma medida de coação muito bem privativa, não é? Todos os arguidos foram ainda proibidos de contactar com qualquer sujeito processual, como eu estava a dizer há pouco. Há 6 testemunhas já identificadas nos autos que acusaram alguns dos suspeitos de as terem agredido. Faz sentido que estas testemunhas tenham alguma espécie de proteção especial? Bom, a lei permite-o. A lei permite. Existe uma lei específica de proteção de testemunhas. E essa proteção de testemunhas pode ser total, simplificando total, ou seja, pode haver uma mudança de identidade. Até como pode nos haver, filmes, por como exemplo. Como nos filmes. Nos filmes americanos. E eu já tive intervenção num processo em que isso aconteceu. E que a pessoa mudou a aparência, mudou de nome. Mas isso é para ninguém sabe testemunhas que às vezes fazem parte das organizações criminosas e resolvem cometer a Normalmente é isso, e foi o que se passou naquele caso. Embora também fosse arguido, repare, era um arguido e também mereceu essa proteção. Neste caso são vítimas. Neste caso é uma vítima, uma testemunha. Testemunha e vítima. Aqui a lei permite as chamadas medidas pontuais de proteção policial. E isso pode ser, o Ministério Público pode pedir, e vai desde coisas muito simples do género transportar as pessoas pela polícia para atos processuais, por exemplo, para julgamentos ou para inquirições, mudá-lo de casa, eventualmente, vigiar a família, vigiá-lo a ele próprio, enfim, tem a ver com medidas pontuais, mas sem perder a identidade. Toda a gente sabe quem ele é, mas está sempre acompanhado, ou pelo menos vai acompanhado. Isso é dissuasor também. É dissuador. Muito bem. Sim, sim. É uma questão que é uma grande curiosidade jornalística deste processo. Todos os jornalistas estão a acompanhar o caso, estão a tentar procurar informação sobre isto. É a ver com a apreensão de viaturas e também de património financeiro, 50 mil euros em numerário, 50 mil euros em numerário e viaturas de luxo que foram apreendidas a Fernando Madureira. É normal este tipo de apreensão num âmbito de um processo por criminalidade violenta, ou isto significa que o objeto de investigação pode ser alargado? Só pode significar isso. Só pode significar isso, porque das duas uma. Às vezes, nos casos de criminalidade violenta, o carro pode ser um instrumento de um crime. Veja-se um rapto. Pode ter sido utilizado para raptar ou para transportar uma pessoa de um lado para o outro contra a sua vontade. Portanto, isso aí, mas não me parece que se fale sobre isso. Recompensa de um crime. Bom, a não ser que se alegue que esta pessoa recebia determinados valores para fazer este tipo de coisas, aí também se pode lá chegar. Mas aquilo que também é possível fazer, mesmo neste tipo de processos, é a própria polícia, por iniciativa própria ou do Ministério Público, apreender estes autos, porque entende que naquele momento até podem ser provenientes da prática de outro crime. E essa investigação ainda poder ser feita. Repare-se que esta apreensão não é só feita pela polícia. Isto depois tem que ser validado pela autoridade judiciária. E, portanto, já mereceu alguma validação do juiz. E isso permite, obviamente, que a defesa também o conteste e contradite e até recorra sobre isso. Mas sim, em princípio, a normalidade é de que existem indícios, recolhidos até durante as buscas, de que existem outros factos disponíveis e, por isso, estes objetos podem ser a recompensa de um crime, podem ser o próprio instrumento do crime. Neste caso, se for dinheiro, será a recompensa. Se for o carro, também poderá ser uma recompensa. Mas tudo indica que será, se calhar, um alargamento do objeto do processo. Ou então uma extração de certidão para outro inquérito. Será sempre um alargamento, ou pelo menos uma perspectiva de investigar. E enquanto se investiga... Pode haver Há outra... aqui um segmento de investigação, que isso é claro, eu já escrevi essa notícia e tenho provas do que estou a dizer. O que está aqui em causa também é a compra e venda de bilhetes para os jogos de futebol, que gera patrimônio, gera receita financeira para os Super-Dragões e para Fernando Madureira. Fraude fiscal, eventualmente, branqueamento de capitais, mas também pode... Eu aqui já não vejo tão possível. Poderia ser ainda suscetível para servir como prova. Ou seja... o dinheiro não vejo como, o carro eventualmente para fazer alguma
alguma perícia ao Sim. carro e depois devolver-se à pessoa. Mas, enfim, isso teríamos a ver com falsificações. Muito bem, deixa-me colocar outra questão de pormenor que se prende com os telemóveis Hum. apreendidos, e aqui são duas questões. Primeiro, 4 destes telemóveis guardavam informação que se revelou relevante, que se mostrou relevante para os autos durante as diligências, ou seja, foram feitas perícias a esses 4 telemóveis e apreendeu-se matéria indiciária que foi considerada relevante, até pela própria jurisdição criminal, isso por um lado. Por outro lado, um dos arguidos, numa primeira fase, de acordo com as informações que existem, recusou-se a dar o PIN. Portanto, são duas perguntas numa só. Em primeiro lugar, é normal que, durante as diligências, exista a junção de prova de telemóveis que são apreendidos 1 dia ou 2 anos durante a operação, e, por outro lado, o arguido tem direito a recusar dar o PIN para impedir o acesso ao telemóvel. Ok. Então, se calhar, começamos pelo princípio, pelo fim. Quando a polícia está a desenvolver diligências, seja de revista a pessoas ou buscas a locais e encontra um aparelho telefónico, a primeira coisa que faz é perguntar ao arguido, olha, qual é o PIN? E o arguido, obviamente, como em tudo em processo penal, não é obrigado a responder. E, portanto, responde se entende. E responde o que quiser, ou então não responde nada. E digo, olha, eu não tenho que responder. Isso é absolutamente lícito e comum, aliás. O melhor que o arguido tem que fazer é dizer, olha, eu espero pelo meu advogado e quando chegar o meu advogado tomaremos uma decisão. Portanto, esta posição do arguido a ter sido assim é perfeitamente legítima, lícita e tem que ser compreendida à luz do direito processual penal. Claro, o cidadão pode entender isto de outro modo. Por outro lado, também é absolutamente normal nos dias que correm, quando existe uma busca, serem apreendidos os telemóveis. Os telemóveis, hoje em dia, e basta nós pensarmos nos nossos, não é? Contém um manancial de informação incrível, não é? E, portanto, aquilo que o órgão de polícia criminal faz, e pode o fazer em determinadas condições por iniciativa própria, é desenvolver logo aquilo que nós chamamos uma pesquisa informática, ou seja, um varrimento informático ao aparelho. Pode ser um computador, neste caso é um smartphone. O que não é normal aqui é que este resultado probatório seja junto em 48, 72 ou 4 dias. Isso não é normal. Normalmente isto demora meses. Bem, a Polícia Judiciária não é o caso, porque a PSP é o órgão de polícia criminal. Teve reforço de meios e hoje em dia as polícias já são feitas com mais Sim, mas mesmo assim, Luís, em todos os processos em que eu intervi e que isto acontece, menos de um mês é impossível. Claro. Mas é legal fazê-lo quando? Fazê-lo rapidamente. Não, fazê-lo rapidamente é legal, desde que bem feito. Agora, a questão que se coloca é saber se esse resultado probatório pode ser junto como prova no meio do primeiro interrogatório. Porquê? Isto é muito simples de explicar. Vejamos, quando o Ministério Público emite os mandatos de detenção fora de flagrante delito, já tem que levar em consideração que a prisão preventiva é admissível. Portanto, naquele momento já tem que ser prova para prender aquela pessoa, no seu entendimento. Mas mais, tem que ter prova e tem que entender que naquele momento já tem tudo para dizer assim, estas pessoas está em perigo a continuação da atividade criminosa e o perigo de perturbação, portanto eu já tenho tudo para fazer cessar este perigo. Aparentemente houve uma evolução durante a diligência. Pronto. Mas essa evolução pode ser junta mais tarde e pode as pessoas mais tarde serem confrontadas com isso. Aquilo que, na minha perspectiva, não pode acontecer é duas coisas. É depois do processo ser recebido pelo juiz, com os factos e com as provas que o Ministério Público entende que devem ser usadas, o arguido defende-se daquilo e depois mais tarde o Ministério Público, olha, agora tenho mais isto. Tu respondeste em A, mas eu agora vou-te arranjar outra que já não pode ser A. Isto é que me parece, além de desleal, altamente mas os ilegal. houve arguidos que tiveram a oportunidade de voltar a prestar declarações com essas novas provas. É verdade, mas o Ministério Público, se sabia que tinha aquele elemento de prova, ou se sabia que estava a desenvolver aquele elemento de prova, devia ter dito. Ou devia ter junto no despacho de apresentação. Isso pode gerar nulidades? Pode gerar. Mas a outra questão que ainda se coloca é se a decisão do juiz se atrasa por causa disto. Sim. Não é? Ou seja, se na verdade... leva-nos precisamente à questão dos prazos. Se o juiz se atrasa por causa disto. Ou seja, se para além daquilo que o Ministério Público junta e que o arguido se defende, e que em princípio, pelo menos, entre a detenção e a entrega ao juiz não devem passar mais de 48 horas, mas quer dizer, agora imagino que o Ministério Público dizia assim, olha, eu naquele telefone, para mim é decisivo. E eu vou pedir à Alemanha que faça um exame, porque eu cá não tenho software para isso. Portanto, o senhor espera lá 5 dias aí, em detenção, que eu... Não faz sentido. Não faz sentido, não é? Ou seja, quando o Ministério Público avança para o mandato fora de flagrante, já tem que ter os elementos suficientes para prender a pessoa. Depois o juiz decide, naturalmente. E é isto que é novo aqui
e que para mim suscita Mas muitas deixe-me dúvidas. colocar precisamente a questão muito rapidamente. Temos aqui mais duas perguntas muito rápidas, que é a questão do prazo de 48 horas para apresentar o arguido ao juiz de instrução criminal, por parte do Ministério Público, quando prende um cidadão fora de flagrante delito, e a concretização das diligências. No caso da Operação Pretoriano, estamos a falar de um intervalo de tempo de quase uma semana, praticamente uma semana, entre o momento da detenção e o momento da decisão das medidas de coação. As pessoas estiveram presas este tempo todo. E, por exemplo, no caso da Madeira, que é outro caso muito conhecido, já vamos em 16 dias e ainda não foram decididas as medidas de coação. A lei está a ser respeitada? Eu acho que aí estão incluídas várias situações. Repare, se essa dilação de prazo, se esse tempo ocorre por necessidade de defesa do arguido, eu acho que aí não há qualquer problema, porque obviamente isso beneficia o arguido. Tem tempo para explicar melhor, tem tempo para ver o processo, tem tempo para falar com o seu advogado, e portanto isso demora tempo. E a justiça demora tempo. E o arguido faz isso no seu interesse. Quando é assim, eu não vejo problema, desde que obviamente o arguido seja entregue, ou seja, seja apresentado ao juiz em 48 horas. Sim. Questão diversa é se depois destas 48 horas começam a chover provas, ou o Ministério Público diz assim, não, eu não quero já apresentar, eu apresento ao juiz, leio os seus direitos, leio os factos, mas depois o juiz vai adiando o primeiro interrogatório sem se perceber como, porque sabe que está a chegar às provas. Isso eu acho que é, além de altamente desleal, ilegal, se é que não é também inconstitucional. É evidente que o Tribunal Constitucional já validou isto várias vezes, nomeadamente numa que eu tive intervenção, em que entendeu mesmo depois, mesmo que a apresentação dos factos seja feita depois das 48 horas, mesmo assim entendeu que não violava a Constituição, e portanto isto coloca alguns problemas às defesas e alguns desafios às defesas. Agora, eu acho que é absolutamente irrazoável manter pessoas presas em situação de detenção sem uma decisão formal, porque o Ministério Público está constantemente a acrescentar provas ao primeiro interrogatório. Isso é que eu acho que... Porque isso viola desde logo o objetivo do mandato fora de flagrante delito. Viola logo, porque, quer dizer, o Ministério Público apresenta aquela pessoa porque já tem provas. Então, se surgirem mais provas, mais tarde se junta e o arguido com certeza será confrontado com elas e podem ser acrescentadas mais tarde ao processo. Muito bem. Tiago Melo, muito obrigado pelas suas explicações. Muito obrigado.